Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Carreira em Consultoria em Recursos Humanos. Aqui a gente se propõe a discutir um pouco as estratégias de como você pode desenvolver a sua carreira em consultoria de recursos humanos em micro e pequenas empresas. Eu sou o Pedro Novaes, sou consultor de recursos humanos e diretor da área de gestão em pessoas, uma empresa voltada a prestar consultoria em recursos humanos para micro e pequenas empresas. E esse projeto a gente vem desenvolvendo aí já ao longo de aproximadamente 4 meses, junto com a Ângela também, que é minha parceira de atuação. Foi a primeira pessoa que acreditou nessa proposta, veio fazer parte e se colocou aberta a entender como funciona essa metodologia, como funciona essa proposta de atuação em consultoria de recursos humanos. Estou fazendo os ajustes aqui porque a gente está com 2 câmeras ligadas também transmitindo para o YouTube. Então peço já perdão para vocês de antemão. Hoje o nosso tema ainda dentro da proposta dos 3 E's, né, que a gente fala que nós temos 3 tipos de desenvolvimento, ou seja, 3 dimensões de atuação do consultor em recursos humanos, que é a nível pessoal, a nível de consultor e a nível de recursos humanos. Então, a nível pessoal, a gente põe os 3 S's, que é envolvimento, engajamento e estratégia. O estratégia está intimamente ligado com a atuação do consultor. Essa câmera está me irritando, mas vamos lá, daqui até o fim, ou eu estresso ou eu termino. Faz parte. E estratégia está intimamente ligado com a atuação do consultor, enquanto 3 P's, que é o papel, posicionamento e postura, e os 3 A's do RH, que é análise, ação e administração. Olha, o Band entrou. Band, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engajamento, mas antes de tratar sobre o engajamento, eu queria relembrar um pouco do que a Ângela falou, que eu achei muito pertinente, foi um conteúdo muito bem elaborado, diga-se de passagem. Ela conseguiu trazer aí questões de cunho de desenvolvimento pessoal intimamente ligados com a própria atuação do consultor, principalmente aqueles que estão pensando que estão começando a carreira ou que estão aí calculando a possibilidade de atuar enquanto consultores nessa jornada com a gente, né? Ela trouxe questões dela, né, de como ela começou, tudo, mas trouxe também alguns aspectos, alguns pontos que muito nos chamaram a atenção. Eu vou abandonar essa câmera. Eu vou desistir dessa câmera aqui, porque ela tá dando trabalho danado. Tá caindo toda hora. Mas vamos lá. Ela trouxe questões relacionadas ao processo evolutivo, que como a própria palavra já diz, é um processo, né? Então você se coloca dentro dessa proposta de fazer consultoria e começa a entender que você vai passar por um processo de desenvolvimento natural enquanto pessoa, enquanto consultor ou enquanto profissional da área de recursos humanos, que você tem que estar atento ao momento presente sempre, né, preocupado com as entregas que você faz, sempre tentando gerar valor naquilo que está sendo proposto ali no seu trabalho enquanto consultor de recursos humanos. E não só isso, ela também trouxe algumas questões relacionadas ao medo, trouxe aí uma teoria de Ballmer, né? Ela até citou aí, trazendo um pouco da história dele, as referências desse autor, um autor bastante estudado na psicologia. Então os estudantes da psicologia e os recém-formados do curso de psicologia sabem do que a gente está falando. Mas quem não é do curso de psicologia, do curso de administração, do curso de direito, não se preocupe. Esse conteúdo não está intimamente ligado com a atuação de recursos humanos. É uma forma que a gente tem de trazer aqui uma fundamentação teórica, conceitual, né, de pessoas que desenvolveram estudos profundos acerca do ser humano e que acabam contribuindo com um pouco da nossa proposta, que é aqui o desenvolvimento da carreira em consultoria de recursos humanos focado em micro e pequenas empresas. Nesse contexto todo, a gente consegue entender que nós não podemos aguardar uma certa experiência ou nós não podemos nos ancorar em medos e receios da atuação, senão antes começar a atuar. E aqui quando a gente chama, né, os recém-formados do curso de administração, psicologia e direito, é muito nesse sentido, porque o nicho que nós atuamos, que é o nicho de micro e pequenas empresas,
como em outros vídeos e outros momentos a gente já falou, ele não carece de muita experiência, de muita bagagem de mercado. A verdade é que o consultor que se propõe a fazer consultoria em recursos humanos para micro e pequenas empresas, ele precisa apenas ter esses 3 S que a gente bate já inicialmente, que é o envolvimento, o engajamento e a estratégia de atuação. A estratégia de atuação a gente vai ensinando para vocês através dos 3 P's, dos 3 A's, mas principalmente você tem que ter envolvimento com a proposta da consultoria e engajamento. E a Ângela falou um pouco da primeira ideia do engajamento, muito na perspectiva do desenvolvimento pessoal, e hoje eu vou bater um pouco mais sobre a questão do engajamento, numa perspectiva mais técnica de atuação, mais prática, para que você entenda quando a gente fala de engajamento, como que isso pode ser feito na prática, no campo de batalha, ali quando você está fazendo de fato a sua consultoria, desenvolvendo o seu trabalho. Antes disso, vamos trazer um pouco a perspectiva natalina, né? Acho que vale a pena a gente usar um pouco desse clima, desse momento que a gente está vivendo. O clima natalino, ele traz na gente essa percepção do outro, né? De compaixão, de empatia, de cuidado, de família. Isso tudo me traz aí uma oportunidade de criar uma ligação diretamente com a atuação do consultor de recursos humanos, porque o consultor de recursos humanos ele tem que trazer consigo esse espírito natalino todos os dias da atuação dele enquanto consultor, porque ele está ali para cuidar de pessoas, né? Então, o cuidar de pessoas está intimamente ligado com o espírito natalino, o nascimento do Senhor Jesus, né? Que veio à Terra para nos salvar, todo esse cuidado, essa compaixão, o amor, tudo que traz a simbologia do Jesus Cristo, ele está intimamente ligado à atuação do consultor de recursos humanos. Nossa, Pedro, mas é uma prepotência danada você querer comparar. De forma alguma, não estou comparando, eu estou falando aqui de características, né? Eu estou falando aqui de valores que o consultor ele tem que buscar desenvolver em si mesmo enquanto consultor de recursos humanos, porque ele está ali para cuidar das pessoas, seja um empresário, seja um colaborador, porque se você consegue trabalhar as pessoas que estão ali envolvidas num objetivo, que estão unidas em um coletivo, no caso da empresa, com certeza os resultados eles acompanharão o seu trabalho. Então o engajamento está intimamente ligado com isso. Eu até trouxe aqui para a gente poder ler o que é o engajamento ipsis literis, né? O que é o significado da palavra engajar? Engajar significa participar de maneira colaborativa em alguma coisa, ou dedicar, fazer alguma coisa com dedicação em afinco. Então, quando você se propõe a fazer consultoria, quando a gente chama para fazer carreira em consultoria, não é para fazer um bico, né? Não é aqui para ganhar um troco ou para conseguir aqui um trampolim para outra carreira, não, é para você se envolver de fato, se engajar com essa proposta, que é uma carreira que você tem a oportunidade de se envolver nela, de se desenvolver nela, né? E trilhar aí o seu caminho e quem sabe tá podendo obter receitas que te garantirão o alcance dos seus sonhos, né? Ou o próprio desenvolvimento pessoal e profissional, que às vezes você não está tão vinculado à questão do ganho monetário, mas sim dos impactos que eu posso fazer no mundo e como essa atuação pode me desenvolver. São duas coisas distintas. Quando você está fazendo consultoria em RH, você tem a oportunidade de impactar vidas, né? De causar transformações, de estimular pessoas a sair da sua zona de conforto. E isso, para algumas pessoas, é reconfortante, porque você está ali fazendo uma diferença, você está ali plantando uma semente, você está ali deixando a sua marca. Não só isso, mas o que você causa em si mesmo quando você se coloca na posição de consultor de recursos humanos, porque você está o tempo inteiro sendo analisado. Aí você pensa, o consultor analisa. Inclusive o primeiro A dos 3 A's da atuação do profissional de recursos humanos é analisar. Então, o que eu posso falar para você é que você é o espelho do colaborador e do empresário, e esse é o tema que a gente está abordando hoje. A partir do momento que você está ali numa posição de análise, tenha plena convicção, você está sendo o tempo inteiro analisado. Recentemente a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião de abertura de contrato em um cliente, uma indústria, e quando a gente senta à frente de um grupo, né, quando você vai fazer uma reunião, conduzir uma reunião, e você vai ali falar o que tem que ser falado, passar as orientações, fazer os alinhamentos, né? Você se coloca à frente de um grupo e muita gente fica preocupado, né? Muitas pessoas têm receio de falar na frente de outras pessoas porque se sentem analisadas, se sentem julgadas, né? Se não posso errar, isso cria um certo receio. Lá atrás, quando
eu comecei a trabalhar com recursos humanos, eu passei por um processo de treinamento muito intenso, inclusive tinha muita dificuldade de falar em público, em outro momento eu falo isso, mas uma das coisas que eu aprendi é que, ao invés de se colocar na posição de analisado, se coloque na posição de análise, né? Olhe para o seu público, observe o que eles estão falando para você através da linguagem não verbal, ou seja, da linguagem corporal. O que eles estão passando para você, se eles estão gostando ou não. E a partir daí você vai modulando o seu comportamento e tentando buscar reações. Pedro, por que você está falando isso? Porque a mesma coisa acontece enquanto você atua como consultor de recursos humanos. Nesse momento eu estava à frente do grupo e comecei a falar, e comecei a explanar. E de quase 80% do grupo eu vi uma aceitação daquilo que estava sendo proposto. De 20% ali, 15% estava meio sonolento, meio parado, sem reações, e 5% eu vou colocar aqui aproximadamente 4 pessoas do total, estavam totalmente dispersas com conversas paralelas. Então, a partir do momento que eu me coloquei ali à frente, eu estou fazendo análise, mas eu tenho plena consciência que eles também estavam me analisando. E a partir disso, eu comecei a me posicionar de uma forma diferente para tentar buscar a atenção dessas 4 pessoas que estavam ali competindo fala comigo. Eu estou exemplificando isso para vocês porque isso está intimamente ligado com o engajamento. Eu poderia simplesmente me colocar numa posição de falar, eu estou aqui fazendo meu papel, estou passando informação e essas pessoas não estão dando o valor devido. Sendo assim, eu vou continuar e depois eu faço o que tenho que fazer. Eu converso com a dona da empresa, eu chamo eles para conversar, mas não, eu fiquei o tempo inteiro ali engajado na proposta de passar a comunicação que eu precisava passar, a informação da forma como eu precisava que ela fosse passada para todos os colaboradores, inclusive para esses 4 que não estavam me dando atenção. E conforme eu fui modelando o meu comportamento, né, eu fui conseguindo obter a atenção dos 4 e eles ficaram desconfortáveis ao perceber que eu estava buscando a atenção deles. Ou seja, é um espelho. A atuação do consultor de recursos humanos, a partir do momento que você entra dentro da empresa, você tem que ter plena consciência que você está analisando e você está sendo analisado por colaboradores e pelo próprio empresário. E se você tem essa consciência, e vou ser muito sincero com vocês, não é fácil ter essa consciência. Você vai ter que treinar. É simples, mas não é fácil. Então você, conforme vai treinando essa consciência de se policiar, de se entender nesse processo de construir, de que você está ali, né, exercendo influência no ambiente, que o ambiente também vai exercer influência em você e que esse ambiente está te analisando o tempo inteiro para tentar entender quais são as suas intenções enquanto consultor. Isso acontece principalmente nos primeiros momentos da consultoria, quando você está começando a entrar naquele ambiente, quando você está começando a desbravar o ambiente, você vai perceber que isso faz muita diferença no resultado que você vai ter logo ali na frente. Você pode antecipar ou não, prolongar o resultado, ou às vezes nem conseguir o resultado e infelizmente ter que abandonar o contrato, porque o ambiente já não está mais suscetível às suas intervenções, às suas ações, aquilo que você se propôs a fazer, né? E é muito interessante a gente entender que nesse contexto, principalmente o contexto de atuação da empresa, isso serve muito para o consultor que vai começar agora, vai entender que não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Aquela coisa que algumas pessoas já escutaram do seu pai, de sua mãe, né? Quando você é pequena, às vezes você não tem muita trava na língua. Aí seu pai faz uma coisa e você fala assim, ué pai, mas não está errado fazer isso, né? Mas não pode fazer isso. Aí você fala assim, ei menino, faz o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não funciona. Isso não funciona com criança, isso não funciona muito menos com adulto. Ainda mais adultos que estão ali dentro de um ambiente onde eles estão buscando o provento, onde eles estão buscando o seu sustento, onde eles estão buscando alcançar os seus sonhos, né? Onde eles estão tentando ali se desenvolver e gerar algo, né? Criar um impacto e deixar uma marca. Então, esse comportamento, se ele não funciona com criança, muito menos dentro do ambiente profissional. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a partir do momento que você entra dentro do ambiente profissional, a partir do momento que você entra dentro da empresa, você tem que estar gerando engajamento, porque esse engajamento ele vai refletir nos colaboradores e no próprio empresário, tá? Olha só, a gente começou falando de engajamento, agora eu estou explicando o porquê que o engajamento é importante e como que o fato de você ser espelho para colaboradores e empresários podem facilitar a sua atuação quando você consegue atuar com engajamento, né? Você está usando isso ao seu favor, você poderia não estar utilizando isso ao seu favor, mas aqui está a dica que a gente te dá em relação a isso.
É muito importante a gente entender que o consultor de recursos humanos, ele lida diretamente com pessoas, principalmente em micro e pequenas empresas, que é um grupo reduzido. Então, todo o comportamento que você tem ali, ele repercute de forma muito impactante no meio. Essa é a real. Então, seus resultados podem ser colhidos muito rapidamente, positivos ou negativamente. Então, nós temos sim, na nossa carta de clientes, empresas maiores, né? Mas o nosso foco é micro e pequena empresa. E a gente começou uma consultoria no início do ano, em uma das empresas que são nossos clientes. Essa empresa tem poucos funcionários, são 5 funcionários, e quando a gente chegou, o dono da empresa falou assim: eu quero tirar férias, eu não aguento mais, eu estou atuando aqui, não dá, eu preciso tirar férias, eu não dou conta mais. Aí a gente pediu para ele 6 meses para colocar a casa em ordem para que ele pudesse sair de férias. Conseguimos isso com 5 meses. Ou seja, foi a energia que a gente demandou naquele ambiente, o engajamento que a gente teve com a atuação dentro da empresa, fora da empresa, em reuniões com os donos, com o dono, em reunião com os colaboradores, que nos permitiu colher esses frutos. Lógico, aliado com a estratégia de atuação, que são os 3 P's e os 3 A's que a gente vai ensinando aqui ao longo do tempo. Mas o começo de tudo é o engajamento, como você vai se colocar nessa relação enquanto consultor de recursos humanos. Novamente, não funciona você falar uma coisa e fazer outra, né? Eu particularmente, quando vou lidar com situações um pouco mais de cunho pessoal, de ansiedade, eu não trato, porque eu sou uma pessoa que usufruo muito da ansiedade. Eu tenho plena consciência disso, tenho buscado meu desenvolvimento nesse sentido. O que eu faço? Eu passo para a Ângela. Por quê? Porque a Ângela tem um tom, ela é mais tranquila, ela é mais calma, ela lida com essas situações de uma maneira diferente da minha. Então, ela tende a ser mais assertiva ao lidar com isso, porque ela consegue transparecer e ser diferente daquilo que ela está lidando, né? Agora eu vou falar da ansiedade do colaborador, eu vou falar da ansiedade do dono. Se eu estou extremamente ansioso, se eu sou extremamente ansioso, não funciona, né? A gente tem que ter muita consciência, autoconsciência enquanto atuando nessa profissão de consultoria de recursos humanos, principalmente em micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala que o recém-formado ele pode atuar enquanto consultor de recursos humanos em micro e pequenas empresas, porque ele já tem meio caminho andado, e a gente fala isso porque é mais competência comportamental do que competência técnica. E competência comportamental é comportamento, é como você reage e age dentro de um ambiente. Então, estar ligado a isso tudo te permite quebrar alguns receios, alguns medos. Essa é a ideia nossa aqui, para que você possa, então, se engajar nessa atuação, entendendo que você tem condições, capacidade, competência para isso, né? Outra coisa que é muito interessante que você tenha consciência enquanto atuando em construir recursos humanos dentro da proposta de engajamento é que você tem que ter um cuidado genuíno com os 3 atores dessa relação. E é um cuidado de preocupação, você tem que estar engajado com a proposta. Quando a gente começa a construir recursos humanos, a essência é criar conexão, criar ponte de contato, estabelecer uma comunicação assertiva entre empresa, empresário e colaboradores. Quais são os atores dessa relação? Está falado, está posto, né? Empresa, colaboradores e o empresário. Então você tem que estar engajado e ter cuidado com esses 3 atores, né? Com a empresa. Como é que eu demonstro engajamento com a empresa? De fato você está buscando entender qual que é o negócio da empresa, como a empresa funciona, como é que ela gera receita, como é que ela funciona, o que ela precisa para funcionar, quais são as matérias-primas, quais são os fornecedores, qual que é o mercado que ela atua, quais são os concorrentes, a perspectiva de crescimento, a perspectiva de implantação de novos produtos, novos serviços. Isso é cuidado. E isso a faculdade me ensina. Isso, se você não se colocar à disposição de fazer, você nunca vai conseguir ter, e esse engajamento todo mundo percebe, principalmente os que estão envolvidos nesse cenário. Então, é muito importante você estar engajado de fato com a empresa e preocupado, e essa preocupação vai se dando justamente em tentar entender como as coisas funcionam. O engajamento e preocupação com o empresário. Então, você tem que entender que aquele cara, ele carrega uma carga pesada,
né? Ele carrega a responsabilidade de trabalho de várias pessoas, ele carrega a responsabilidade de funcionamento de uma empresa e tudo que isso está por trás. Fiscalização, fornecedores, imposto, governo, enfim. Essa pessoa, ela está o tempo inteiro sob pressão. E é importante você ter esse cuidado, estar engajado em tentar aliviar essa pressão quando for possível, né? Sem você se desviar muito da sua atuação enquanto consultor de recursos humanos. Mas ser consultor de recursos humanos é cuidar das pessoas que estão envolvidas ali nesse negócio, que estão envolvidas com a empresa, são os colaboradores e o próprio empresário. E às vezes uma conversa e às vezes um desabafo, isso faz parte, isso gera um baita valor. Só que para você conseguir ter uma conversa de igual para igual com ele, é importante que você esteja engajado com a empresa. Lembra que eu falei, você entender o que a empresa faz. Então uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Estar engajado é você estar dedicado à proposta da empresa, é entender o que a empresa faz. É realmente se aprofundar e entender como que a empresa funciona. Se você tem essa noção, você consegue sentar e conversar com o empresário. Porque na grande maioria das vezes ele é um ser sozinho, né? Aqueles que não possuem sócio, não tem com quem conversar, às vezes não sente segurança em conversar com o colaborador sobre alguns temas sensíveis. E você está ali justamente para poder prover a ele essa escuta, esse cuidado, né? Isso é se engajar com o empresário. Um terceiro aspecto que é bastante importante e é um dos mais importantes na minha opinião, é engajar-se e preocupar-se com os colaboradores. Porque aquele grupo de pessoas, elas anseiam por um espelhamento, por uma referência, uma pessoa que possa entender as suas dores e possam ouvir. Às vezes você não vai nem conseguir resolver o problema, mas você vai ouvir o problema, né? Pessoas que já atuaram com vendas, com comércio, com atendimento, sabe que às vezes você não consegue resolver o problema, mas só de você ter escutado a pessoa e ter tratado ela com cuidado, isso já é um valor. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você não resolveu o meu problema, mas muito obrigado por ter me escutado. Eu trabalhei um tempo como atendente de telemarketing e como suporte técnico, inclusive, e eu lembro que a gente tinha poucas ferramentas para poder resolver o problema do cliente, né? Mas por conta dos treinamentos que a gente teve, a gente sempre tentava passar o máximo de cuidado e zelo na tratativa da demanda do cliente. A gente sabia que não poderia resolver, mas atendia, escutava, né? Tentava ali fazer uma coisa ou outra, por fim não resolvia, tinha que abrir chamado, né? E esperar aí 2, 3 dias para o técnico resolver, o cara já estava sem internet, chateado, ou a mulher estava sem internet, chateada, e ela ainda falava, ou ele ainda falava, nossa, olha, muito obrigado pelo cuidado, pelo atendimento, mesmo não tendo resolvido, eu vi que você tentou me ajudar de alguma maneira. A mesma coisa funciona na consultoria de RH. Olha a comparação que eu estou fazendo. De um atendente de telemarketing para um consultor de recursos humanos em micro e pequenas empresas. É a mesma coisa, são seus clientes, é a forma que você atende, é o engajamento que você tem ali em receber as demandas, a dedicação que você consegue investir ali para poder gerar os seus resultados, né? E é interessante que a minha primeira consultoria eu gerei muito valor nisso, né? Eu confesso para vocês. Com toda a experiência em recursos humanos, 2 formações, especialização, e aí vai, eu gerei valor foi nisso, né? Até se algum dessas pessoas aí escutarem, por favor, comente, não me deixa sozinho nessa não, mas eles me chamavam de Titi, eu tenho esse costume de chamar as pessoas de Titi, vocês já devem ter escutado isso de outras pessoas aí nas redes sociais, mas enfim, eles sempre me procuravam, nossa Titi, preciso falar com você, nossa Titi, estou com um problema, e na grande maioria das vezes não tinha nada a ver com a empresa, era um problema de cunho pessoal, e que o simples fato de ter uma pessoa ali de fora, né, que quer o bem da empresa, que quer o bem deles, que quer o bem do empresário, e que está ali dispondo do seu tempo para cuidar de todo mundo e fazer com que as coisas estejam alinhadas e alcancem os resultados e objetivos, isso todo mundo percebe, por isso é ser espelho. E eles procuravam, às vezes para conversar coisas da sua própria vida pessoal,
né, ao ponto de chegar e falar assim, nossa tia, olha, eu tô com uma dúvida ferrenha, eu tô fazendo um curso de psicologia, eu vi que você também tá quase terminando o seu curso, e eu não é o curso que eu quero e tal, e a gente sentar e conversar e demandar um tempo ali, 1, 2 horinhas conversando, entendendo, mais ouvindo do que falando, e isso gerar um baita resultado, a pessoa conseguir tirar o peso das suas costas e na hora de atuar profissionalmente ali no ambiente onde ela estava inserida, na empresa ela conseguir dar excelentes resultados, né? Ser escolhida ali por algum tempo como uma das melhores atendentes daquele local. Então, são algumas coisas que a gente faz e que no primeiro momento para nós pode não parecer muito, mas que isso dentro do ambiente onde nós estamos inseridos, isso gera muito valor e isso é engajamento, né? É o cuidado, é a dedicação, é a preocupação com a empresa, é o cuidado, é a dedicação, a preocupação com o empresário, sabendo que ele está ali carregando um peso enorme, né? Cheio de responsabilidades, de estresse, e você também tem principalmente com eles, né? Dedicação, cuidado, zelo, engajamento com os colaboradores, porque no final das contas eles que estão ali botando a mão na massa, eles que estão fazendo a empresa andar na ponta, né? Então são vários atores, cada um com as suas responsabilidades, mas o cuidado ele tem que existir com cada um deles. E com o colaborador, vocês vão perceber, enquanto atuando na consultoria de recursos humanos, principalmente em micro e pequenas empresas, é um cuidado de ser humano. Não é nenhum cuidado de profissional da área da administração, não é um cuidado profissional da área do direito e muito menos da área da psicologia, porque vocês podem estar pensando assim, nossa, é fácil você falar isso, porque você formou em psicologia, né? Mas os psicólogos não me deixam mentir, você não faz psicologia se não for dentro do ambiente devido. Eu gosto de usar uma metáfora que o médico ele não sai carregando um bisturi para uma pessoa na rua e para e faz uma cirurgia nela no meio da rua. Não existe isso, a mesma coisa do psicólogo. A gente não trata da saúde física, mas trata da saúde mental. Você não sai fazendo intervenções aí no meio da rua, né? Inclusive o próprio Conselho Nacional de Psicologia tem normas muito bem definidas, muito amarradas nesse sentido. Então, não é atuando enquanto profissional de psicologia, não. É atuando ali como ser humano. É você parar e escutar a pessoa nas dores dela, às vezes a dor que não tem nada a ver com a empresa, ou aí você como consultor, dores vinculadas à atuação dela profissional, ou dores vinculadas ao grupo que ela está inserida, colegas, né? Isso acontece, eu vou dar um outro exemplo, eu gosto muito de citar exemplo para que vocês possam enxergar a realidade da atuação e ver se é isso mesmo que vocês querem, se vocês estão dispostos a atuarem dessa maneira, porque tem que ter brilho no olho, eu amo o que eu faço, eu vou ser muito sincero, eu amo fazer consultoria de recursos humanos. Eu amo fazer consultoria, eu amo mais ainda fazer consultoria de recursos humanos em micro e pequenas empresas, porque a gente consegue de fato mensurar de forma muito mais rápida, eu sou muito ansioso, eu posso falar isso, os resultados, a gente consegue ver o impacto muito positivo, o feedback ele vem muito rápido, as pessoas tendem a trazer essa satisfação, né, de estar ali envolvido com esse trabalho, seja o empresário, seja os próprios colaboradores. É muito importante você manter o equilíbrio nessa relação, porque naturalmente ela vai se desequilibrar, mas sempre cuidado com todos eles, né? E o exemplo que eu ia citar aqui é que a gente está com um cliente novo, né? Nesse processo a gente mais escuta, mais presta atenção e tenta fazer poucas intervenções, afinal de contas a gente está entendendo ali, tem que ter um pouco mais de humildade, calça a sandalinha da humildade, porque colaborador, empresário sabe muito mais do negócio que você. Até você conseguir entender e pegar a tração ali de atuação, você tem que ficar mais quieto, escutar, fazer análise. Mas aí eu tive a oportunidade de presenciar uma situação muito interessante, né? Inclusive a proprietária da empresa falou assim, nossa, não tinha acontecido isso ainda. Uma colaboradora subiu, puta, nervosa, que uma colega fez uma filmagem, tirou uma foto dela almoçando junto com outro colega e conversando e rindo, né? E essa colega pegou e mandou o vídeo pro marido, né? E o marido não deu muita importância, mas o marido dessa mulher ficou puto. Falou assim, quem que é esse cara que tá ali, né? Começou a ligar pro caboquinho que tava ali conversando com a colega, ou seja, uma bagunça entre 3 pessoas, 3 colaboradores, né? Uma que estava conversando com o rapaz, a outra que tirou a foto disso, mandou pro marido da outra, olha a confusão, né? Pra vocês verem o nível
de estresse que isso pode gerar dentro do ambiente, se você não atuar de forma assertiva, né? Isso pode trazer consequências até drásticas para o negócio, né? A gente depois sentou para avaliar quais seriam as consequências para a tomada de consciência de que isso é sério, não pode ser tratado com desdém, com falta de cuidado, sempre com engajamento, né? Mas enfim, a gente teve essa situação ali, ela trouxe esse problema, aí eu pedi para poder atuar para a proprietária, ela falou que tudo bem, eu sugeri que chamasse todo mundo, né? A gente chamou todo mundo ali, sentou os três, né, envolvidos na situação, e a conversa foi muito direta, assim, escutei o que tinha que escutar, né? A gente dá o ouvido ali para entender e obter o máximo de informações possíveis antes de fazer uma intervenção. Afinal de contas, quanto mais informação você obtém, mais assertiva é a sua intervenção, a sua atuação ali enquanto consultor de recursos humanos. E a conversa foi, pessoal, olha, vocês estão criando uma situação totalmente desnecessária no ambiente de trabalho, a gente está aqui cheio de atividade para fazer, final de ano, muitas entregas aí, a gente está com prazo apertado, já estourou o prazo de vários dos nossos clientes, a gente corre o risco de queimar com o cliente, e nós estamos criando uma situação totalmente desnecessária dentro do ambiente de trabalho que não tem nada a ver com a empresa, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Vamos parar com isso. Olha, fulana, isso não tem nada a ver com a vida da outra, você não tem que ficar tirando foto, filmando e mandando vídeo para os outros. Trabalha, você está aqui para trabalhar, vamos fazer as suas entregas. Olha, enquanto vocês estão parados aqui, a operação está lá carregando o peso de vocês três, isso não é justo com a equipe. Então, olha o cuidado, o engajamento com a tratativa dessa situação, né? A conversa no mesmo tom com o rapaz, olha, você está aqui trabalhando, né? Tudo bem no horário de intervalo, vocês terem esse contato, mas evita criar esse tipo de estresse, esse tipo de desgaste. Olha, fulano, a gente está tentando resolver, vamos botar um ponto final nisso, aqui trouxe a demanda, né? A gente está conversando, está alinhado nesse sentido, vamos seguir a vida? Vamos. Assim ficou pactuado entre todos que estavam ali envolvidos e vida segue, né? E lógico, a gente vai monitorando isso, depois a gente sentou para conversar com a proprietária da empresa, né? O quanto isso pode ser grave, né? Porque às vezes cai na mão de um cara, ele não tá num dia bom, né? A gente sabe que questão de crime passional é um negócio muito sério, então isso poderia causar um problema enorme, né? Não é algo fora da realidade, não estou criando um alarde, não, mas é algo possível que a gente tem que ter isso consciente. Então, teve atuação ali incisiva nesse contexto, um cuidado com os colaboradores. Ali, você consegue enxergar que existe um cuidado com eles, existe cuidado com a empresa, existe cuidado com o empresário, no mesmo contexto, no mesmo cenário, no exemplo que eu estou dando para vocês aqui. E com esse engajamento que foi tido ali, o resultado veio. Por quê? Eu tive a oportunidade de voltar uma semana, a menina estava tudo ok, falou, nossa, que bom, resolveu desse jeito, não teve problema mais. Botaram a conversar as duas, tá todo mundo bem e vida que segue. E tá todo mundo trabalhando. Então é isso, porque ali é muito importante lembrar, todos os atores, tanto o empresário quanto o colaborador, empresa não, porque ela apesar de ser uma pessoa, que a gente fala que é pessoa jurídica, ela é um ser especializado, né? Mas os colaboradores e o empresário, a gente tem que estar o tempo inteiro lembrando que aquilo ali é um mecanismo de alcance de objetivos comuns entre empresário e colaboradores. É a empresa que vai permitir com que eles possam alcançar os seus sonhos, né? As suas aspirações, os seus desejos, né? Que seja ter uma ceia legal de final de ano, ou fazer uma viagem no final de ano, ou pagar os boletos, porque o boleto sempre vence, né? Ou pagar a matrícula do filho que vai começar as aulas aí já no próximo ano. Então, esse contexto ele tem que ser sempre lembrado no processo da consultoria em recursos humanos, e isso vai ser lembrado através do seu engajamento, porque você é um espelho, tanto de empresário quanto de colaboradores. E ser um agente externo nessa relação te permite ter mais equilíbrio para lidar com situações estressantes. Possivelmente, se eu tivesse ali inserido, imerso nessa atividade, como a proprietária está, como os próprios colaboradores estão, eu possivelmente não teria essa visão mais distante e ampla da situação para lidar com ela de uma maneira mais equilibrada. Eu estaria ali também envolvido no estresse e naturalmente a gente perde um pouco do equilíbrio emocional ao lidar com situações como essa. Mas é fazer uso daquilo que nós temos, que é a nossa atuação enquanto consultor de recursos humanos, que é de um agente externo, que vem, que consegue estar ali fazendo as análises, fazendo as intervenções,
atuando, implantando, operando, né? Igual eu já disse em outros momentos, o consultor de recursos humanos, ele, na nossa proposta, aquela que a gente ensina, né, e acaba atuando dessa maneira, é de mão na massa. Não é aquela consultoria que vem, fala o que tem que ser feito e vai embora. É pôr a mão na massa, é executar, é fazer, é ensinar, é pegar para fazer se for necessário, junto com a pessoa que tem que fazer, porque gestão de pessoas, ou seja, gestão de recursos humanos, ela é feita por líderes, né, por gestores, e a gente está ali para criar o equilíbrio. Né? Caso aconteça um desequilíbrio, você atua para poder trazer a harmonia novamente à relação, ou desenvolve as duas partes, seja colaboradores ou seja o próprio empresário. Então é muito importante essa questão do pôr a mão na massa. Ainda nessa proposta do engajamento, mais uma vez trazendo exemplos práticos, né, e reais de atuação enquanto consultor de recursos humanos, igual eu disse, você tenta ajudar desde que você não saia muito do seu escopo de atuação, mas tem contexto que você vai sair do seu escopo de atuação. Eu vou dar um exemplo na prática, né? Eu fui um dos meus primeiros clientes lá no início, um grande restaurante aqui da região, um dos mais renomados e muito antigo, já mais de 40 anos de mercado. Comecei a fazer consultoria e é um restaurante, né? O pessoal mais velho, o pessoal de cozinha, quem trabalhou com cozinha sabe, o pessoal mais esquentado, a própria cozinha provoca isso, né? A pessoa está ali sob forte estresse, né? Tem que cozinhar, tem que entregar. Quem já viu o programa de MasterChef sabe como é que a coisa funciona. Na vida real é um pouquinho mais tenso. Tem faca, tem fogo. Dependendo da hora que o estresse bate, o negócio fica meio acalorado mesmo. E é normal. Mas enfim, enquanto eu estava nesse processo de análise, né? Eu estava ali acompanhando a cozinha, sentindo como é que as coisas estavam funcionando. O salão, o pau estava atorando, né? Aí eu vi um movimento na cozinha do pessoal falando assim, nossa, o pessoal do salão, coitado, eles não estão dando conta, fulano faltou, nossa, o que nós vamos ter que fazer? Acho que a gente vai ter que parar a produção aqui para dar um suporte lá na pia e tal. Aí eu vi esse movimento e falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou cair para a pia, vou lavar esses pratos, esses copos para dar um suporte para a galera do salão. Fiz na melhor das intenções, mas eu estava engajado com a proposta porque eu queria que a empresa tivesse resultado. Eu queria que o empresário não ficasse mais preocupado do que ele já estava por conta da série de situações que ele tem que lidar. Eu queria que os colaboradores não estivessem com um problema maior do que o que eles têm que ter ali no dia a dia. Eu estava engajado e preocupado, fiz o quê? Peguei o avental caladinho, botei o aventalzinho que ficava ali do lado da pia, caí para a pia e fui lavar prato. Aí passei ali mais ou menos 1 hora lavando prato, copo, tudo. E o pessoal chegando e os meninos agradeciam. Nossa, obrigado, viu, consultor? Obrigado, Pedro. E alguns nem sabiam meu nome, tinha pouco tempo que eu estava ali. Eu não tinha tido a oportunidade de conversar com todo mundo. Aí fiquei, lavei todos os pratos e tal, deu suporte, que passou aquele pico de atendimento, né? Deu uma diminuída. As comidas saíram, o pessoal da cozinha veio, pediu o avental, falou, não, tá bom, pode deixar que a gente assume aqui. Aí passei o avental e continuei ali dando o suporte necessário e fazendo a análise do ambiente, da operação, que é o que a gente faz enquanto consultor no primeiro momento, né? Entender e conhecer como é que funciona a empresa. Engraçado, porque eu estava em uma unidade, são 2 unidades dessa empresa. Quando eu fui para outra unidade, eu encerrei o expediente ali, né, que eu tinha proposto a ficar ali 4 horas, mas quando eu terminei as 4 horas, que foi do pico da operação, que foi do meio-dia, foi das 11 horas às 15 horas mais ou menos, das 11 às 15, eu fui para outra unidade. Na hora que eu cheguei lá na outra unidade, o dono da empresa, a outra unidade, já estava todo mundo sabendo e comentando. Aí eu já cheguei direto pro escritório e falei assim, então quer dizer que você botou o umbigo na pia? Então quer dizer que você caiu pra pia e foi lavar prato? Mas vocês já estão sabendo, está todo mundo comentando aqui que o consultor, o menino engomadinho novinho aí, caiu pra pia, foi lavar prato, foi lavar copo. Cara, o pessoal tá comentando, mas você virou o herói dos meninos lá da outra unidade, você não tem noção tanto que isso repercutiu aqui na empresa. Eu falei, cara, isso acabou de acontecer. Aí a gente vai descobrindo o poder da Rádio Peão. Em outro momento eu vou falar da Rádio Peão com um pouco mais de calma.
Mas olha o quanto o meu engajamento ali na proposta, a minha preocupação com todo mundo que estava envolvido naquele momento com as atividades, e o fato de ter entrado, né, de ter caído para dentro, de ter botado um avental e ter ido ali lavar os pratos, gerou naquele grupo uma abertura maior para a minha intervenção. A minha tratativa com eles mudou depois desse momento. Enquanto eu estava ali como um agente externo, estranho, uma pessoa que está fazendo análise, está conversando o que essa pessoa quer, o que ela não quer, depois disso estava todo mundo me chamando de Pedrinho. Ô Pedrinho, que era o pessoal mais velho, né? E aí Pedrinho, não vem hoje não, tal. Depois disso eu consegui o respeito de todo mundo. Eu parei de fazer consultoria nessa empresa aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos atrás. E hoje ainda quando eu vou lá o pessoal me reconhece e lembra de mim. Então assim, a marca ficou para o dono, a marca ficou para os colaboradores e com certeza os resultados vieram para a empresa, porque ela poderia ter perdido clientes naquele momento, ela poderia ter criado desgaste com o colaborador naquele momento que já estava estressado, nervoso, o colaborador que faltou poderia não ser tão bem recebido pelos outros colaboradores pelo estresse que ele causou por ter faltado. Então existe uma série de situações que naturalmente a gente não pensa, principalmente quando a gente é colaborador ou atua ali como um contratado carteira de trabalho, CTPS ou via CLT, né? Mas como consultor você tem que ter essa consciência, você tem que ter essa preocupação de sempre estar engajado com a proposta da empresa, engajado com o empresário, engajado com os colaboradores. Engajamento, como eu já disse em outro momento, eu vou fazer a leitura aqui, é dedicar-se, é fazer alguma coisa com dedicação e afinco. Então é ter cuidado, é ter zelo, né? É realmente ter preocupação com aquilo que está sendo feito. E sempre dos 3 atores dessa situação, dessa relação da consultoria de recursos humanos para micro e pequenas empresas, que são a empresa, colaboradores e o empresário. Então, finalizando hoje esse bate-papo com a gente, depois de alguns problemas técnicos que nós tivemos, acontece, faz parte, é muito importante que a gente tenha essa disponibilidade. É muito mais importante do que competência técnica. E o engajamento é muito mais importante do que competência técnica. O envolvimento é muito mais importante do que competência técnica. Por isso a gente trabalha no primeiro momento os 3 S, que é o engajamento, é o envolvimento e a estratégia. E a estratégia está intimamente ligada com os 3 P's e os 3 A's. Os 3 P's é a atuação do consultor e os 3 A's é a atuação do profissional de recursos humanos. E isso a gente vai ensinar depois. É muito importante a gente bater nessa tecla dos 3 S nesse primeiro momento, principalmente do envolvimento e do engajamento, porque esse é o diferencial do consultor de recursos humanos em micro e pequena empresa. Por isso, recém-formado no curso de administração, psicologia e direito, ele se coloca apto a atuar desde que ele esteja engajado com a proposta, desde que ele saiba que ali ele vai ter que se entregar e se envolver com as pessoas que estão ali envolvidas, com a empresa, e esse se envolver, se engajar, isso vai depender única e exclusivamente de você. Por isso que a Ângela vem batendo muito na questão do desenvolvimento pessoal, uma questão de autoconhecimento, de autopercepção e de autoconsciência, para que você possa de fato exercer essa profissão, começar a trilhar essa carreira, né? E começar a se desenvolver ao ponto de daqui a pouco olhar para trás e falar assim, nossa, como eu cresci nesse processo. Hoje eu tenho a felicidade de olhar que por mais experiência eu tinha como profissional da área de recursos humanos, por mais que formações eu tinha, duas formações superiores e algumas especializações, nada valeu enquanto eu atuei como consultor de recursos humanos para a micro e pequena empresa. E eu citando aqui os exemplos, eu deixo claro para vocês que esses são os diferenciais no final das contas, né? Você acha que currículo, né? Que especialização é um diferencial para atuar enquanto consultor de recursos humanos para micro e pequenas empresas? Eu estou aqui para falar com muita convicção que não é, e está aqui uma pessoa que tem isso para poder falar. O grande diferencial é o engajamento e envolvimento que você tem com a proposta do seu cliente, da empresa, do empresário e dos colaboradores, né? Por fim, eu quero bater na tecla de que você tem que estar gerando valor em todas as entregas que você faz. A Ângela trouxe isso na fala dela do último vídeo. E isso é a mais pura verdade. Não só na atuação enquanto consultor de recursos humanos, não, tá? Na sua atuação profissional, seja qual for, eu não tô afim de ser consultor de recursos humanos, não. Ok, mas qualquer que seja a sua carreira, tenha consciência de que toda entrega sua tem que gerar um valor.
Porque se você consegue gerar valor em todas as suas entregas, naturalmente você por si só gera valor dentro desse ambiente, dentro da sua carreira, dentro da empresa que você tem inserido. E eu gosto muito e prego o princípio da lei da semeadura. A gente colhe aquilo que planta. E quando você está plantando com cuidado, com afinco, naturalmente a colheita vai vir. Cedo ou tarde ela vem, tá? Essa é uma lei natural da vida. A gente não planta banana para colher abacaxi, a gente não planta abacaxi para colher banana. Se você plantar valor, se você plantar dedicação, se você plantar engajamento, se você plantar envolvimento, você vai colher isso naturalmente. De um lado ou outro da vida, isso vai vir. É isso, eu agradeço aí a participação das pessoas que estiveram presentes na live e das que vão ainda assistir esse vídeo daqui para frente. Lembrando que todos os vídeos que a gente grava ficam aí gravados, anexados no nosso Instagram, no IGTV. Então siga o nosso Instagram, ligue as notificações. A gente está fazendo lives agora nesse primeiro momento às 7h27 da manhã, né? Ah, por que 7h27? Outro momento eu explico, não vamos estender muito. Mas não só aqui, tá? Nós também temos um canal no YouTube, onde os vídeos também são subidos, né? A gente sobe os vídeos para o YouTube para que as pessoas possam buscar aí nas plataformas de busca, igual o Google, e ter acesso aos nossos vídeos. E também no Facebook. Então, sigam as nossas páginas, os nossos canais, os nossos grupos. Enfim, eu convido você para fazer carreira em consultoria de RH, você que é um recém-formado no curso de administração, psicologia ou direito e que quer desenvolver uma carreira focada no desenvolvimento de pessoas, no seu desenvolvimento profissional, em impactar vidas, né, em transformar pessoas e se transformar e principalmente desenvolver uma carreira aí promissora que o mercado demanda e pede e que com certeza tende a trazer um retorno financeiro para você. E eu posso me aventurar a falar aqui em curto prazo, tá? Porque eu tenho a minha referência, o meu testemunho e também tenho o da Ângela e das outras meninas que estão atuando com a gente. Afinal de contas, a gente está envolvidos nesse mesmo propósito, nessa mesma proposta. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. E quinta-feira, 7h27, a Ângela está aí com mais um tema que vai ser abordado com vocês. Acompanhem aí as redes que a gente vai estar soltando. Lembrando, curta os nossos comentários, curta as nossas fotos, curta aí os nossos vídeos, porque isso ajuda na distribuição do nosso conteúdo para que a gente possa chegar em cada vez mais pessoas com a proposta de ajudá-las a desenvolvimento dessa carreira, tá? Compartilhe com amigos, pessoas que você conhece, com familiares, com colegas, com sei lá quem, que tá nesse mundo do recém-formado, que não sabe o que vai fazer, está perdido, formou, botou o currículo debaixo do braço e não está conseguindo atuar na área. Tem aqui uma área promissora e que com certeza tende a trazer bons resultados para essa pessoa que está perdida aí. Chama ela para fazer carreira com a gente. Gente, muito obrigado e até mais. Beijão, valeu!